as imagens foram liberadas. Eu não escutei o Ari, Amadeu, mas é isso, viu? As imagens foram liberadas no último sábado, após decisão também do ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, e aí o próprio Gabinete de Segurança Institucional liberou essas imagens para todo mundo. São mais de 500 horas de gravação, tem gente que fala aí 4.000 horas, mas o fato é que essas imagens mostram para e passo como esses golpistas agiram no Palácio do Planalto. E aí tem o momento em que esse manifestante criminoso, ele age nessa obra As Mulatas de Cavalcante, obra que é avaliada em 8 milhões de reais. Ele primeiro passa ali uma faca no corpo, depois que ele passa essa faca no corpo é que ele dá ali as 7 facadas espaçadas durante essa obra, que fica exatamente no andar do gabinete presidencial. Também tem um outro momento, Amadeu, que chama a atenção, que é o do golpista tentando arrombar um caixa eletrônico. Na verdade, ele tenta em 2 caixas eletrônicos. Primeiro, um próximo à escada, ele tenta ali violar o aparelho, não consegue, depois usa um objeto para arrombar, vamos dizer assim, não consegue. Logo em seguida, essa câmera é desativada, porque ela foi atingida por um golpista. Logo em seguida, ele vai para outro local e tenta novamente tirar dinheiro de um desses caixas eletrônicos. Também, Amadeu, um outro trecho que a gente destaca, o momento em que os agentes do GSI estão no seu local de trabalho, ali no gabinete, quando os manifestantes já tinham conseguido entrar no Palácio do Planalto. Eles entraram ali por volta de 3h20 da tarde, exatamente nesse horário, ao invés dos agentes que são responsáveis pela segurança do Planalto e dos outros prédios presidenciais, eles ficam sentados com os capacetes em cima da mesa e os escudos ali do lado e sorrindo, como se nada tivesse acontecido. 10 minutos depois, as imagens de outras câmeras mostram o momento em que militares da Força Nacional chegam, esses sim, em cenário de alerta, tentando ali conter alguns manifestantes. O único bloqueio que foi feito pelos policiais logo na entrada do Palácio do Planalto logo foi desfeito, porque eles foram atingidos, eram muitos contra poucos. E a gente vê também a presença de vários militares do GSI dentro do Palácio do Planalto. Não só o Gonçalves Dias, porque a gente lembra que aquelas imagens que foram divulgadas na semana passada tinha o rosto dos outros militares borrados. Pois é, agora todos eles foram à mostra, e o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, ele inclusive falou que desses militares, dos 9, a maioria foram militares que foram nomeados na época do presidente Jair Bolsonaro, e que a CPMI vai mostrar a verdade. A presidente nacional do PT também já foi às redes sociais nesse mesmo tom, nesse mesmo discurso, dizendo que a CPMI vai ser prejudicial para os aliados de Bolsonaro. Tem até o post. Vamos lá, Ari. Acabou a farsa. Imagens divulgadas mostram que 7 dos 9 militares do GSI que estavam no Palácio do Planalto durante a invasão de 8 de janeiro eram seguranças de Bolsonaro e participaram, inclusive, de suas motocicletas. CPMI vai mostrar toda a verdade sobre o golpe. Paulo Pimenta. Amadeu, eu chamo a atenção, só para vocês comentarem, eu chamo a atenção de 2 nomes. Primeiro, a gente já mostrou na semana passada José Eduardo Natali, major do Exército, que dá água para os golpistas. Ele já estava no GSI desde 2020. E o Carlos Rodrigues, que foi o responsável por emitir um sinal laranja e reduzir o efetivo de agentes do GSI no dia 8 de janeiro. E nesse momento, no Congresso Nacional, os parlamentares já estão ali montando suas estratégias para a instalação da CPMI prevista nessa semana. Os da oposição querendo focar e atingir o ministro da Justiça, Flávio Dino, que sabia, por meio de alertas, desse risco de invasão, e os outros da base querendo focar em Braga Neto, que era o ministro da Defesa. Bem, vamos... na gestão passada. Bom, aí estão as novas imagens, quer dizer, você tem todas as imagens das depredações que ocorreram nos 3 poderes da República, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, e agora a liberação de tudo o que ocorreu, de todo o vandalismo que ocorreu no Palácio do Planalto, essas as mais recentes,
com esse ódio às artes, que eu, sinceramente, só Freud pode explicar por que alguém perfura um quadro do Di Cavalcanti com a faca. Tem a imagem do outro que está arrombando um caixa. Ele queria dinheiro? Arrombando um caixa eletrônico. Estaria fazendo um saque, que ele teria aproveitado para fazer um saque. Fazer um saque durante o ato. Que coisa, hora boa para fazer saque de dinheiro, hein? Estava liso, hein, Matheus? Meu Deus. Como é que ele ia embora? Mas ele foi de graça para casa, né? Ele foi para cadeia, né? Esse relógio aí que também depois foi quebrado, quer dizer, a destruição de tudo. Tem as imagens também já liberadas que nós mostramos, mas se pudermos repetir também. As imagens sem limpas, com o rosto aparecendo, dos policiais confraternizando e dando água para os golpistas. 2, como a Raniele citou, José Eduardo Natali Pereira, que estava dando água, e Carlos Rodrigues, que reduziu de alerta vermelho para alerta laranja. Não, tá pesado, mas não é tanto não, dá pra gente levar numa boa os alertas para repelir a agressão, enfim. E aí a fala do ministro Paulo Pimenta nas redes. E a CPI que será efetivada essa semana. Eu quero a opinião aqui do pleno do Jogo do Poder. Começo com você, Apoliana. Amadeu, hoje a narrativa de toda essa história do 8 de janeiro está a favor da oposição, justamente pela máquina de fake news e de distorção dessas imagens estarem trabalhando nas redes sociais, Twitter, Facebook, grupos de WhatsApp. E nesse momento o que o governo pode fazer é tentar organizar uma CPMI que pelo menos seja combativa a esses ataques da oposição. Não era o cenário ideal, mas agora ela é necessária e, infelizmente, o que a gente vai ver na prática são as pautas prioritárias do país sendo colocadas em segundo plano. Silas. Olha, vamos por etapa. Eu queria ser breve, mas por etapa. Eu entendo o seguinte, as duas versões são perfeitas. A primeira de que quem invadiu os poderes do Brasil foram apaixonados pelo ex-presidente Bolsonaro, que não aceitaram o resultado das urnas. É o primeiro ponto. Segundo, o governo deixou. O governo sabia. O governo abriu as portas. Negócio de que militar estava nomeado. Gente, você não encontra militar neste Brasil. Você não encontra policial neste Brasil, grande maioria, favorável ao governo de esquerda. Porque é o governo de esquerda que não defende a redução da maioridade penal que eu respondo. É o governo de esquerda que é contra, a favor exageradamente dos direitos humanos. Que história é essa? Não vai ter gente à vontade para nomear em governo de esquerda de militares, não. Não vai ter apaixonado lá, não. Ali eles estavam, o governo quis sim que aquilo acontecesse. Se não o presidente, mas alguém do governo. Deixa acontecer que nós vamos usar isso aí a vida inteira. É isso que aconteceu. O ministro do GSI, quem deu a água foi o major, mas quem estava lá no andar era o ministro, gente. Era o ministro que estava lá, abastecendo de água. Aquilo tem um comando. Nenhum daqueles militares faria corpo mole com o comando do ministro. O ministro não comandou nada. Esse ministro uma vez foi para a Bahia e foi só um pouquinho. A gente ainda está com as imagens antigas, com o rosto borrado do militar. Não, tem a imagem nova. Mostra o Por militar. favor, onde tiver aí, manda aí, porque tem as imagens novas com o rosto do seu José Eduardo, chefe de gabinete lá, distribuindo a água. Temos que ter o pau do Chico e do Francisco. O Anderson Torres está para morrer na cadeia. E não vão prender o Careca também, não, o ex-ministro Lula? Porque quem foi mais omisso? Foi o Anderson Torres que foi para os Estados Unidos ou o Careca que estava dentro do Palácio do Planalto dando água para manifestantes, mandando seus subalternos dar água para manifestantes e dizendo que não era a hora ainda, não era a hora ainda. Ou o Careca, ex-ministro do Lula, que disse para o presidente que não existiam as imagens. Ou então o presidente Lula deu uma declaração. As imagens não existem. As imagens não existem. Não tem as imagens.
Então, quem foi mais omisso? Foi o Anderson Torres ou o ex-ministro do GSI, que estava dentro do Planalto? Quem foi mais omisso? O comandante da guarda que deixou um subalterno seu dar um sinal laranja que não era tão grave? O ministro da Justiça que sabia que era grave, que estava dependendo do amparato estadual, do Distrito Federal, mas deixou o almirante, o general que estava dentro do palácio, deixar um subalterno dele dar um sinal laranja. Gente, paciência. Vamos lá, as duas versões estão corretas. A de que quem realmente fez aquelas badernas não adianta dizer que foi a esquerda que programou aquilo. Não, eu não acredito nisso. Agora, dizer que o governo facilitou, que o governo deixou, eu também não vou desmentir. Agora, que foi os apaixonados pelo Bolsonaro que fizeram aquilo, foi. Agora, quem deixou? As imagens são claras. Não vão prender o ex-ministro, vão deixar só o Anderson Torres preso. Então não está valendo o pau do Chico, o pau do Francisco. A questão aí é... peraí. Ok, aqui a questão toda é a seguinte. Houve um crime. Aliás, um crime não, vários crimes. E aconteceram omissões. E para mim o mais grave deles é a tentativa do golpe de Estado. Tentativa de tomada do poder por quem perdeu a eleição. Gravíssimo. Não, a mais grave. Destruir o relógio, destruir o palácio, destruir de Cavalcante. São todos esses também crimes gravíssimos, mas o mais grave foi a tentativa do golpe de Estado. Quem foi omisso não foi grave, não. Quem? Está até um preso, Anderson. Não, se tem... A omissão está dentro desses crimes graves também, Pronto. Estou dizendo que o principal deles foi a tentativa do golpe de Estado. E é isso. Aliás, você, na segunda-feira, você trouxe pergunta importantíssima. Quem organizou intelectualmente e quem financiou? Vai pro pau também? Pronto. Isso também... Teve financiamento e teve organização intelectual. E teve omissão. Quem organizou intelectualmente, quem financiou, vai pro pau? Tem que ir pro pau também. E quem se omitiu? Desse pau que dá em Chico e pau que dá em Francisco. E quem se omitiu, claro, quem se omitiu e quem perpetrou. Tudo isso, claro. Tem que ir pro pau também. Na dosimetria de cada culpa, de cada responsabilidade. Fala, Ari. Olha, o general Gonçalves Dias, ele, como os outros militares do GSI, alegaram que estavam protegendo suas vidas ao não reagir, porque ali era 1, 2, 3 contra uma multidão. No caso do general, a gente precisa considerar o seguinte: ok, ele agiu em legítima defesa ali para poupar, para não correr risco de vida. Mas, gente... Peraí, entre 8 de janeiro e a data do vazamento editado das imagens pela CNN, o general tinha que ter procurado a Polícia Federal e ter dito: eu posso ajudar na identificação. Eu estava lá, eu presenciei, eu vi, eu tentei fazer gerenciamento de crise. Ele não forneceu ajuda nenhuma às investigações. Então, não vejo como... ele voltar ao cargo, não vejo como ele ser poupado da culpa. Ele tem. A culpa não, na minha opinião, ele não contribuiu para a invasão e não colaborou, mas ele foi omisso no pós-invasão. Eu acho isso importante. E em relação às narrativas, a gente vai ver isso ao máximo na CPI. Porque vai ter, de um lado, o governo tentando responsabilizar esses mentores intelectuais e financiadores, e aí a gente vai ver lá o governo apontando nomes de parlamentares, inclusive, e claro que eles vão tentar incriminar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E do outro lado, os bolsonaristas dizendo: olha, além de não reconhecerem a culpa, dizendo o seguinte: não, isso aí tem digital do governo lá, isso aí foi para colocar a opinião pública contra o bolsonarismo. E o Silas disse o seguinte: olha, fica evidente que foram os bolsonaristas. Gente, mas a gente trabalha com pessoas, aqui nós estamos falando de pessoas que acreditam que a Terra é plana, entendeu? Então essa narrativa, por mais absurda que possa parecer a nós, ela vai ser usada assim na CPMI. Aliás, o deputado Júlio Arcoverde mandou uma mensagem aqui: CPMI já, e vários pontos de exclamação.
Então, vai acontecer e deve acontecer. CPMI, que o governo estava evitando, como evitou essas imagens. E que estão aí... Porque a omissão foi muito clara. Fala, França. O Ricardo Capelli está adotando a postura que deveria ter sido adotada desde o início pelo Gonçalves Dias. Ricardo Capelli, que divulgou essas imagens completas, na íntegra, inclusive disponível no site do GSI, mas como Gonçalves Dias ia divulgar essas imagens se ele estava nela? Então, claro, ele foi omisso, mas não dá para mudar a narrativa de que esses atos antidemocráticos, atos golpistas, foram fomentados, financiados e realizados por apoiadores extremistas do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E essa narrativa teria sido, inclusive, enfraquecida se essas imagens já tivessem sido disponibilizadas antes, o que não aconteceu e deu aí margem para que essa narrativa da oposição ganhasse força. É o seguinte, Raniele, que dia começa a CPI? Lembrando que o Gonçalves Dias já foi ouvido pela Polícia Federal, nós mostramos aqui na sexta-feira. E não foi preso. Sim, e ontem, Amadeu, pleno domingo, os outros militares foram ouvidos novamente, porque também não todos foram esses presos. Militares... Nenhum dos militares... Fala, Raniele. Eu não lembro quem foi que falou, mas assim, todos esses militares que estavam no Palácio do Planalto, eles já tinham sido ouvidos, inclusive o José Eduardo Natali, que é o que aparece dando água, porém era uma versão diferente, era uma versão de que foi feito o que podia, que tinha pouca gente. E sobre a questão da água, por exemplo, o Gonçalves Dias, ele chegou depois do Natali, inclusive as imagens, né, dá pra gente ver ali no canto o relógio, o momento que ele deu a água, foram assim, quase 40 minutos antes para o momento em que Gonçalves Dias chega. E o que eles falaram, ambos, né, que era uma estratégia não agir ali com o pulso firme, como muitos esperavam. Porém, eles estavam sinalizando para que eles fossem para o piso 2, né, que eles estavam no piso 3, fossem para o piso 2, mas lá estava a maior confusão. E nem todos aqueles que desceram foram detidos. Só 3 horas depois, mais de 3 horas depois, é que os policiais militares saíram com alguns detidos, porque muitos naquele dia conseguiram fazer o quebra-quebra e saíram simplesmente pela porta da frente. E o que levou à queda do general Gonçalves Dias não foi o fato dele estar lá circulando